falta de sustentação dos pilares na estrutura do ponto de ônibus que estava comprometida pode ter sido a causa da morte de um jovem de 27 anos nesta quarta-feira no Jardim das Cascatas, em Aparecida de Goiânia. Vamos ver todos os detalhes agora com ele, José Eduardo Rodrigues. Poucos segundos após a vítima sair do carro, a estrutura de concreto começa a desabar. Pela imagem pausada, dá para ver que o Wellington Oliveira ainda tentou segurar o ponto, mas foi esmagado. Esse engenheiro civil explica que o ponto caiu por falta de sustentação nos pilares. Perca de seção de aço por meio da oxidação e perca de seção do concreto. O aço registra a tração e o concreto a compressão. Uma vez que você perde parte do concreto, seja por uma batida, por alguma razão, esse aço é exposto. Então o aço sendo exposto também perde, é oxidado e isso faz e pode gerar um extremo de um colapso, como aconteceu aqui. Quando essa base do pilar ou o pilar em si perde seção, ele perde a resistência de força. O Ulisses foi o mesmo engenheiro que detectou problemas estruturais em pontos de Goiânia em 2019. As estruturas de concreto eram semelhantes a este ponto que caiu em Aparecida de Goiânia e matou o homem de 27 anos. Eu tive a oportunidade de elaborar um laudo sobre 11 pontos de ônibus na região de Goiânia, na Avenida Goiás, na época. Dessas 11 estruturas, tinham 2 que eram estrutura metálica e as demais em concreto. A maioria dessas estruturas em concreto estavam com uma série de patologias. Patologia é uma doença do concreto, vamos falar assim. Onde tinha a exposição do aço, inclusive na laje e nos pilares. Na época a gente recomendou a reconstrução, o reforço estrutural desses pontos e foram feitas intervenções necessárias. Felizmente não aconteceu nada relativo a colapso naquela região. E neste caso, a morte precoce de Wellington poderia ter sido evitada se o ponto desestruturado tivesse sido retirado quando uma denúncia chegou a 11 órgãos ligados ao transporte coletivo através da própria Defesa Civil de Aparecida. O corpo de Wellington, vítima do acidente, foi enterrado ontem. O amontoado de concreto ainda está jogado aqui pelo trecho, trazendo riscos para quem passa por aqui diariamente. Para vocês terem uma ideia, só essa parte aqui, que seria o teto do ponto de ônibus, pesa mais de 1 tonelada. Eu estou forçando aqui, vocês percebem que a estrutura não se move. Eu costumo dizer que a estrutura ideal vai depender do gestor, né? Do gestor ligado a esse assunto. A estrutura em concreto não é um problema em si. O problema, na verdade, dessa estrutura é a ausência de manutenção. Preventivamente, né, tem que ter um monitoramento dessas estruturas, né? Seja ela qual for, se for metálica e tudo mais. Seu Salaciel mora perto de onde o acidente aconteceu e passa onde tinha o ponto todos os dias. Nesta semana, chegou a alertar uma mulher que estava junto com os filhos embaixo da estrutura que caiu. Tinha uma senhora sentada aqui com duas criancinhas. Falei, levanta daí, vocês podem cair em qualquer hora. Ela falou, não dá nada não. Isso que era um acidente que ia acontecer com alguém. Quanto tempo ele estava com a estrutura balançada, com a estrutura feia mesmo, dando indícios que ia cair? Há uns 3 anos. Uns 3 anos e cada dia ficando pior. Eu não consegui dormir no dia do acidente aqui. Eu tentei tirar ele debaixo dele aqui, ó, uns 1.400 quilos. Ninguém conseguiu, não. Representantes da Prefeitura de Aparecida e CMTC serão intimados a prestar depoimento nos próximos dias. A polícia ainda não responsabilizou ninguém pela morte do ajudante de pedreiro. A responsabilidade civil da administração pública, seja ela do município, do estado ou da União, em regra, ela é objetiva, né? Então, ela não precisa de comprovação de culpa ou dolo. Ainda assustados com a tragédia, moradores do setor temem que o acidente possa se repetir por causa de outras estruturas comprometidas por aqui. Tem os pontilhões aqui para baixo também que está decaindo também. É como vocês estão vendo, né? A estrutura está bem precária, bem difícil, a gente está utilizando pontilhões mesmo. Não sei, caso a caso, como está a estrutura de cada ponto, mas a maioria deles, pela ausência de manutenção, pode sim acontecer um colapso. Está susceptível a isso. A gente observou na reportagem que o engenheiro, em momento nenhum, condenou ponto de concreto. Ele condena a falta de manutenção. E um relatório foi entregue no ano passado para a Prefeitura de Aparecida. As autoridades sabiam que esse ponto estava comprometido e nada fizeram. Lembrando, telespectadores, que esse mesmo engenheiro foi convidado a fazer uma vistoria na Avenida Goiás, em diversos pontos, 2 de concreto, fez as manutenções devidas e a gente não tem nenhuma informação que ponto de concreto na Goiás caiu. Não caiu mesmo, porque as manutenções foram feitas. Agora, o trabalhador está morto. E aí?
Está tudo muito escancarado, né? A inoperância do poder público. Os alertas foram feitos e o pior aconteceu. Uma vida se foi. Agora, eu duvido que esse monitoramento aconteça com seriedade naqueles pontos que ainda estão operando, porque nós mostramos aí um desativado. E aqueles onde várias pessoas ficam ali aguardando pela chegada do veículo. Aí, depois do leite derramado, todo mundo se mobiliza.